Boa noite. Começando mais um programa Café com Zé, mais uma live. Nessa noite, uma noite muito especial, em função da convidada que estará conosco daqui a pouquinho, falando um pouco sobre a história dela e muito sobre o que tem sido o seu trabalho durante muitos anos já. E eu, de perto e de longe, tenho acompanhado todo o trabalho que ela tem desenvolvido e nós estaremos conversando um pouco sobre o que é a terapia sistêmica familiar, o trabalho que a doutora Ana executa. A doutora Ana, ela é jornalista, ela é bispa da comunidade evangélica Sara Nossa Terra, psicóloga e especialista em terapia sistêmica familiar. E nós estaremos então juntos daqui a pouquinho, quando ela entrar ao vivo, conversando sobre um pouco, como eu disse, da história de vida, de como tudo começou, né? Quando foi que ela começou e por que se interessar por vidas, por pessoas, pela história da vida de pessoas, o que acabou levando a doutora Ana a buscar psicologia, ter uma clínica junto com uma sócia, a doutora Silvana, que já esteve aqui conosco, né? Também querida amiga. E o que é a terapia sistêmica familiar é um dos assuntos que a gente vai abordar, e dentro do assunto de terapia sistêmica familiar, alguns conceitos, né? Alguns princípios da terapia sistêmica familiar. Então, você que está entrando aí, avise aos seus amigos, manda lá o tal do aviãozinho, né? Lembrando que nós estamos começando o nosso Café com Zé. Café com Zé é um projeto que nós começamos para discutirmos em função até da pandemia, para estarmos juntos, conversando, falando sobre diversos temas. A cada semana eu tenho um convidado, eventualmente eu tenho estado só por algumas questões, e eu quero lembrar você que tem me acompanhado que no dia 20, próximo, 20 de outubro, às 20 horas, eu vou ter uma palestra, né? Você pode se inscrever lá no Psi, como é que chama o negócio? josemauropsi.com.br. Então é isso aí. A palestra se chama Unidunité, a escolha do parceiro ou da parceira, né? Lembra daquele joguinho, daquela brincadeira? Unidunité, quem sai fora é você? Pois é, mais ou menos isso que às vezes se faz, né, para a escolha de um parceiro, e é algo que é fundamental para a vida toda. Então, nesse próximo dia 20, a partir das 20 horas, essa palestra, você pode se inscrever, fazer sua inscrição, seu pagamento. É um preço simbólico e vamos estar conversando durante uma hora e pouquinho, sobre essa questão tão fundamental nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E também, toda terça agora, lembrando que nós mudamos o horário. Antigamente era de 6h20 às 7 horas, agora passa a ser das 19 às 20 horas, nosso Café com Zé. Zé sou eu, muito prazer. E a você que está entrando, seja muito bem-vindo. Eu não consigo ler daqui à distância as pessoas que estão acessando a live, mas cada um de vocês, a Bispa Ana está entrando ali, já estou aqui, ela está dizendo, está vendo ela, eu enxerguei. Então, a doutora Ana de Almeida, a gente vai começar com ela aqui, vamos lá, participar conosco desse momento, que para mim é muito especial. Porque para mim ela é uma extremamente especial. Boa noite, querida. Boa noite. Como vai? Que bom lhe ver assim. Igualmente. Saudade. Ultimamente é só assim, né? Ultimamente é. Mas já começando, falando de família em movimento, porque eu estarei aí no dia 23,
4 presencialmente. Que bom, ótimo. Aí depois você fala do Família em Movimento. Bom, aí está a doutora Ana. Eu acredito que quem está conosco nessa noite a conheça. Ana de Almeida, como eu disse, ela é jornalista, bispa da Sala Nossa Terra, né? Psicóloga, especialista em terapia sistêmica familiar. Eu digo brincando às vezes que quando eu crescer eu quero ser como ela, mas é muito difícil chegar aí, viu, Ana? Chegar nessa posição. Ai, Eu ai. tanto A conhecimento. Eiko tá aí. Oi, Eiko. Que Eu bom. falei com a Eiko. Que legal, que maravilha. Então, Ana, eu estava pensando sobre você contar um pouquinho da história, né, da Ana, enquanto pessoa, né, interessada em vidas. Eu estava pensando em quando começou esse interesse, né? Porque a minha lembrança de você há alguns anos atrás, não são muitos, Bastante. alguns anos atrás, era você com aquele livro do Jay Adams, né, O Conselheiro Capaz, É verdade. estudando aquele livro, né? Eu me lembro assim da imagem de você andando com ele, vendo, estudando. E como começou o interesse por vidas? Conta um pouquinho da história. Bom, na verdade, eu tive uma experiência de conversão muito forte, por volta em 1972. O som tá bom aí, gente? Estão ouvindo bem? Para mim está ótimo. Tá, ótimo. Então, a experiência de conversão foi maravilhosa, intensa, mas com o passar do tempo eu percebi que as marcas emocionais da minha vida ainda me atrapalhavam muito. Então, algo dentro de mim despertou assim a curiosidade, o interesse em compreender por que, se eu tinha tido uma experiência espiritual tão forte, novo nascimento, aquela experiência com Deus tão forte, por que que eu ainda tinha tantas dores, tantos problemas, e não só eu, outras pessoas também. Então, o interesse partiu daí. Eu comecei, então, a ler e a buscar compreender a diferença entre o espírito e a alma, e o corpo. Então, nessa busca, eu encontrei alguns autores americanos, né, especialmente esse que você falou, né, o Conselheiro Capaz, o Jay Adams, e depois encontrei o Cecil Osborne, que foi um pioneiro em grupos de crescimento emocional. Exatamente. E nessa caminhada, eu comecei a ver a necessidade de trazer as pessoas que tinham uma experiência espiritual, uma vida espiritual, algum conhecimento também sobre a alma, de como a alma precisa também ser curada, né? Esse processo, Ana, começou na igreja, então? Começou na igreja, começou na igreja. Sim, o interesse foi por uma coisa pessoal. Depois eu abri o primeiro grupo de crescimento emocional na minha casa. Sim, sem muita... Expectativa. Daquela coisa assim meio doida, né? De começar e a gente reunia e abria o coração e chorava e orava junto. E nessa caminhada eu conheci a doutora Esli Carvalho, né? Que também fez parte da nossa história, faz parte da nossa história. E ela então trouxe para nós um modelo de trabalho de crescimento emocional em grupo. Então ela formatou um trabalho chamado Companheiros de Julgo e nós adaptamos a nossa realidade. E aí nunca mais parei, né, Zé Mauro? Aí acabou, aí foi... assim, a experiência de grupo foi tão impactante que até hoje eu trabalho, nós temos um ministério forte aqui na Sara do Recreio, baseada em crescimento emocional através de grupo, até hoje. Fantástico. A questão dos grupos, assim, é impressionante o resultado, né, do trabalho em grupo, né, Ana? Muito, muito forte. Porque as pessoas não só conseguem entrar em contato com a realidade pessoal, mas também percebendo que existem outras pessoas, né? Porque eu acho que uma uma grande questão, Zé Mauro, é que nós ainda temos uma cultura
e que as pessoas têm vergonha de falar das suas dificuldades emocionais, né? As pessoas demoram muito a procurar ajuda por causa dessa mentalidade de que eu não posso ser fraco. As pessoas acham que ter alguma dificuldade, alguma necessidade é ser fraco. Então, esse silêncio faz muito mal. Essa solidão que a pessoa vive, né, com suas questões, as suas dúvidas, as suas dores, acaba, inclusive, afetando a vida espiritual. Eu acho que uma pessoa que não cuida da alma vai ter até dificuldade de crescer espiritualmente. De crescer em todas as áreas, né? A gente vai entrar um pouquinho depois na questão da terapia sistêmica. Sim. Aí você vai falar um pouco sobre isso. E você tocou na questão do companheiro de julgo, né? Foi uma experiência assim fantástica, porque eu, de vez em quando, lembrando de algumas experiências que eu tive com vocês, né, de viagens que fizemos, era uma loucura, porque era uma aventura, né? Assim, tinha muita disposição, leitura básica. E, assim, e muita fé. E muita fé. Eu ia dizer. Eu me lembro de uma vez, Ana, a gente foi para Jaboticabal, saímos de Goiânia, não sei se você lembra, fomos para Jaboticabal. E eu e o Carlos, Bispo Carlos hoje, ficamos com os homens. Foi mesmo. E aí, num determinado momento, um senhor que participava, ele caiu no chão, vermelho e tal, sabe, o cara perdendo o fôlego, eu falei, pronto, o cara morreu, infartou, vai ser... E aí eu falei, eu pensei em chamar a Célia, ela tava no grupo com vocês, né? Porque ela era formada e tal, né? Isso, é. E aí eu falei, não, vou orar com ele, né? Começamos a orar e o homem melhorou. Graças a Deus. Foram experiências incríveis, né? Foram experiências fantásticas. E além disso, né, vocês começaram os eventos, né, no Brasil, encontros de cura interior, que foi também um momento assim, em que essa visão, né, esse projeto cresceu no Brasil todo, né? Isso começou a se espalhar, porque assim, é interessante porque bastante tempo atrás, nessa época, década de 80, se falava muito pouco sobre esse assunto, era um tabu, né? Porque as pessoas acreditavam que bastava ter uma experiência espiritual e tudo na vida ia fluir. Exatamente. Né? Então a gente começou a falar com os pastores, a fazer eventos, a fazer congressos. Zé Mauro, o último congresso que nós fizemos, os últimos, nós tínhamos 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Exatamente. Então, assim, foi um avivamento nessa área, né? Então, muitas assim, pessoas alcançadas, né? Tanto no emocional, como você está falando, quanto no espiritual. Sim, sim. Transformadas, famílias. Enfim, eu creio que Deus nos deu muita graça nessa época, porque assim, nós éramos muito assim, puros, sinceros, queríamos demais ver a presença de Deus. Então, isso foi muito especial. E esses dias eu escutei um homem hoje as filhas dele já são adultas, e ele falou, olha, num desses encontros de cura, eu restaurei minha relação com a minha mãe. Nossa, eu fiquei até engasgada, emocionada. Ele lembrou de que num desses eventos que nós fizemos, eu falei, gente, pura graça de Deus, né? A gente ali ministrando, ensinando. Então, assim, foi uma experiência sensacional, muito maravilhosa. Como é que você, algumas pessoas que eu disse que você, que eu ia fazer uma entrevista com você, né, que você ia contar um pouco da história, e tal, eu quero saber, tal, como é que você se sente, assim, sendo protagonista dessa história, né? Porque sua vida, você está falando de 72, tem um pouco mais de 10 anos que isso aconteceu. Então, sua vida tem sido dedicada a um projeto de outras vidas, de restauração de vidas, né? Hoje, através da clínica, do seu trabalho, mas lá atrás, fala também um pouquinho sobre, não só como você se sente hoje, mas como que conciliou
concilia religião, psicologia, o trabalho? Como é que Então, a Zé mística e Mauro, a psicóloga... como eu falei para você, algo despertou em mim um interesse muito grande para saber o que era espiritual, o que era emocional. Até porque eu venho de uma história familiar muito complexa, né? Eu tenho falado isso ultimamente, que meus pais já faleceram, né? Então a gente fica até mais à vontade. Mas eu cresci num ambiente muito conturbado, envolvimento com álcool, meu pai, meus irmãos. Então, assim, foi uma família bastante complicada. Então, isso deixou muitas marcas em mim. E eu descobri, assim, com a experiência com Deus, eu descobri que eu podia escrever uma história diferente, que tinha chance, que tinha possibilidade de não repetir essa história, né? Especialmente as histórias dramáticas de conflito dentro de casa, o relacionamento do meu pai com meus irmãos. Então, na primeira fase da minha vida, dos grupos, foi muito essa busca por mim, né? E também, óbvio que eu acho que isso Claro. acontece. Quando acontece algo de bom com você, você quer repartir. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Quando eu vi que tinha acontecido comigo, né, uma experiência espiritual intensa e depois um processo de restauração da alma, porque a Bíblia fala isso, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restauração é um processo de uma vida inteira, né? A conversão é uma experiência mais rápida, né? Uma experiência inédita ali com Deus, aquela coisa intensa. A restauração da alma é um processo, essa mudança de mentalidade, né? Cura das feridas. Então, esse processo foi muito impactante para mim. Então, me ajudou muito. Aí eu emendei, né, nessa busca, eu me formei na Universidade Federal de Goiás. Nesse período que eu me converti, dei aula na universidade por 13 anos, me tornei 13 anos. Na área de jornalismo, né? Como jornalista. Então, dando aula, eu acho que assim, eu acho não, isso me treinou muito para fazer o que eu faço hoje, né? Então, eu dava aula e ao mesmo tempo estava iniciando a família, né, casamento, filhos e fazendo esse trabalho na igreja, né? Então foi um impulso muito grande, porque eu vi que as pessoas precisavam desse apoio emocional. E como é que você entra, né? Eu até conheço um pouco a história, mas como é que surge a terapia sistêmica familiar na sua vida? Bom, então, o que aconteceu? Eu passei a me especializar muito, né, em aconselhamento, estudei tudo, li todos os livros. Aí foi quando eu comecei a ler inglês, comecei a me dedicar a isso, comecei a aprender muito sobre aconselhamento. E quando eu deixei a universidade, né, nós estávamos tendo a nossa última filha, então eu resolvi sair da universidade e me dedicar à família e ao ministério. Então, o que aconteceu? Aí ficamos bastante tempo em Goiânia e depois, em 1990, mudamos para Brasília. Antes de mudar para Brasília, alguém nos convidou para fazer um curso de terapia familiar. E era um curso aberto, então quem não era psicólogo ainda podia fazer. Pessoas que estavam, né, você também fez, não foi? Então, nós fomos fazer esse curso, e aí o Regis vira e pergunta, por que você está aqui? Todo mundo tinha que responder, né? Aí eu viro e falo assim, eu estou aqui porque eu quero descobrir por que meu irmão morreu. Olha que resposta, assim, na lata. Ele até ficou assim, né? Porque eu tinha uma pergunta. Por que meu irmão tinha se tornado viciado e tinha morrido daquela forma, com cirrose hepática? Então, aquilo era uma dor para mim, assim, que... E eu tenho uma coisa,
que até hoje me acompanha. Eu preciso entender o porquê. Eu gosto de saber o porquê das coisas, né? Então, isso... Pesquisar até chegar à Até resposta. chegar a uma resposta. Então, o que aconteceu? Ali, naquele primeiro curso, despertou em mim a terapia familiar abriu um outro horizonte. Foram 2 anos de curso, né, Ana? 2 anos de curso, Era uma vez por mês, a gente ia para Brasília. Depois eu mudei para Brasília e aí Eu não continuei. lembrava que você começou em Goiânia, eu achei que você já tivesse mudado. Não, nós depois mudamos depois. Foi um ano, começamos, depois no outro ano nós mudamos para Brasília. E aí foi muito fascinante descobrir que o sintoma de uma pessoa numa família não é algo só dela, tem a ver com a história familiar. Então aquilo para mim foi um achado, né? Foi uma descoberta fenomenal. E quais são, você chegou à resposta que você Sim, queria em sim, relação ao seu irmão? com certeza absoluta. O que é a terapia sistêmica familiar? Zé Mauro, a terapia sistêmica familiar, ela amplia a percepção de que todo sintoma no indivíduo tem a ver com as relações familiares, de pelo menos 3 gerações. Essa influência, essa maneira que as famílias se relacionam, a maneira que elas se comunicam, como a afetividade é distribuída na família, vai trazer ou não um sintoma. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque a gente tira o peso de que uma pessoa da família é doente. Então, isso é muito fascinante, porque assim, quantas pessoas carregam um rótulo uma vida inteira de serem doentes, né? E de terem sozinhas carregando aquele fardo de que ela é uma pessoa que tem um diagnóstico. Então, a terapia veio, né, numa mudança de paradigma muito forte, trazendo essa percepção de que todos nós sempre estamos envolvidos em redes de relacionamento, começando pela família. Então, o que aconteceu? Eu descobri que meu irmão se tornou um alcoólatra porque ele vivia uma relação triangular com minha mãe e com meu pai. Então, assim... a tal da triangulação. Tal da triangulação. Antes da gente falar sobre alguns desses assuntos, eu queria te pedir para você colocar a coisa básica, né? Quer dizer, o paciente, o sistema, então, falar um pouquinho sobre... Então, isso. O paciente, a pessoa que apresenta um sintoma, seja criança, adolescente ou adulto, essa pessoa está provavelmente fora do seu lugar na família, ou está triangulada, ou está tendo sintoma para manter a família unida. Bem assim, bem... Eu gosto muito da expressão que você usa, que a pessoa está a serviço da família. Isso. Eu acho muito interessante, porque, então, aquele sintoma, na verdade, é um sintoma do sistema familiar, né? Exatamente. E aquela pessoa que está ali expressando, sentindo, depressiva, ansiosa, enfim, somatizando às vezes, né? Porque quando a gente fala que a pessoa está a serviço da família, porque é um amor tão grande pela família, Zé Mauro, que nós somos capazes de sacrificar a nossa identidade, o nosso crescimento pela família. Que é aquela expressão, eu morro pela minha família, né? Literalmente, se for preciso, é nesse nível. Eu morro pela minha família. O amor pela família é tão grande que, inclusive, como a gente na terapia trabalha esse processo de autonomia, de crescimento, muitas pessoas não conseguem se mover além da sua história familiar. Então, hoje a gente diz assim, por exemplo, qualquer dificuldade de ganhar dinheiro, qualquer dificuldade na área profissional ou na área de relacionamento, tem a ver com a história familiar. Você falou um pouquinho de você, eu posso falar muito de mim, né? Porque Pode. até eu voltar para a terapia, para os cursos com vocês,
na clínica, etc., eu estava, quer dizer, estar aqui agora, nessa condição, mostra que eu rompi uma série de paradigmas, né, de dificuldades que eu vivia Sim, até sim. recentemente, porque foi a disposição, né, a necessidade de entrar no processo terapêutico e, como vocês dizem, não sair mais, né? Aham. Não deixar mais de ler, de estudar, de fazer curso, de estar no processo terapêutico e poder superar aquela história familiar trágica que às vezes, pelo menos, a Exatamente. gente imagina, né? Cada um tem a sua, né? Mas o que eu posso falar de mim é que a minha foi bastante difícil, a minha vida, a minha história familiar, a minha história de vida. Uhum. E aí, de repente, você fica livre, né, daquele peso, daquela obrigação, né, de repetir a história de pai, a história da família De e carregar as dores, né? De carregar as carregar as dores. dores da família. Como você disse, é coisa das gerações anteriores, né? Então a gente trabalha muito É. Assim, nesse o que sentido. é interessante é que, assim, antigamente a gente tinha essa percepção como psicólogos, né? Mas hoje a neurociência trouxe mais segurança para nós, porque nós sabemos hoje que a transmissão psíquica acontece, né, de uma forma muito clara. Passa de geração em geração as dores, o sofrimento, as depressões, as limitações, né? Então, o que eu acho fascinante na terapia familiar é essa possibilidade de você ajudar uma pessoa a crescer além dos limites da família dela. Ela Exatamente. permanece, a gente trabalha com essa ideia de pertencimento e de individuação, ou seja, nós ensinamos as pessoas a ter um bom relacionamento com a sua família de origem e, ao mesmo tempo, ter um espaço de crescimento. Essa é a dinâmica básica do nosso trabalho. Aí você podia desenvolver um pouquinho a ideia, então, esses princípios da sistêmica, né? Toda vez que a gente fala desse pertencimento e individuação, eu me lembro de Eclesiastes 3, né? Há tempo para unir, há tempo para separar, há tempo para chorar, Sim, há tempo para rir. é. E o que é isso? Porque, Zé Mauro, é o seguinte, a família, ela se move no tempo cronológico, né? Por exemplo, nasce a família quando nasce o primeiro filho, depois nasce outros filhos e a família. Só que assim, os filhos crescem e a família precisa se mover, né? Então, esse movimento da família de crescimento precisa ser fluido, senão vai ter sintomas. Por exemplo, uma família que enrijece com seus filhos dependentes, inseguros, é uma família que não se moveu ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma família de crianças pequenas tem que ser diferente de uma família adolescente. Tem que ser diferente de uma família de filhos adultos. Por quê? Tem que mudar a maneira de relacionar. A gente tem falado o seguinte: o objetivo dos pais é treinar os filhos para serem adultos competentes e que possam ter o mínimo possível de dependência deles. Uhum. Sim, o Hoje, pertencimento, só um pouquinho, Zé Mauro, alguém perguntou assim, sim, o pertencimento é uma questão emocional e não uma questão de lugar. Você pode morar em qualquer país, você pode morar perto, a questão é uma questão de estar bem resolvido com as histórias familiares, as mágoas, as dores, né, as tristezas. A gente trabalha para que a pessoa fique livre dessas marcas e possa ter um pertencimento. Significa, eu honro essa é a família que eu tenho, né? Eu aceito meu pai, eu aceito minha mãe com suas limitações, e os honro por aquilo que eles puderam fazer. eu acho que essa fala sua, ela é extremamente importante, porque às vezes alguém pode interpretar que, até porque é difícil achar uma outra palavra, né? Mas você precisa romper com a família, né? Então acha que é brigar com a família, enfim, sair de mal
mas pelo contrário, Pelo você, como você contrário. acabou de dizer, é você ter um pertencimento adequado, honrar pai, honrar mãe, né, e honrá-los pelo que eles fizeram, pelo que eles puderam fazer, né, Isso, que exato. fizeram o possível, o pertencimento. Exatamente. E como é que fica a individuação? A individuação, na verdade, é o seguinte, Zé Mauro, a primeira coisa que nós temos que entender é que cada pessoa que nasce nesse mundo é um eu diferente. É uma pessoa diferente. Nós somos diferentes. Por exemplo, quem tem mais de um filho sabe disso. Cada filho é um filho totalmente diferente. Né? Então, quando os pais têm essa capacidade de reconhecer que o filho é diferente, ele tem um time diferente, ele tem uma maneira de enxergar a vida diferente, quando isso é respeitado, essa pessoa tem a possibilidade de pertencer a essa família e de criar uma história que é própria dela. Então, a individuação passa por esse espaço de eu, esse espaço de respeito, e essa pessoa pode, então, construir a vida dela, ela pode realizar os sonhos dela, ela pode sair de casa e casar, pode sair de casa e ser um profissional bem-sucedido. Alguém perguntou, e quando você muda de país, você pode ter este pertencimento de longe? Sim. De longe? Sim, foi isso que eu falei, é uma questão muito mais de emocional, né, de uma compreensão do que de localidade. É muito mais estar em paz internamente, né, com as suas heranças e ter liberdade de seguir em frente. Olha, a questão... Pode falar. Outra pergunta aqui. Como o excesso de mãe pode ser a causa do alcoolismo? É a mãe que não deixa o filho ter autonomia? Não, não é só a mãe, é isso que eu volto a falar. A questão sistêmica olha todo o contexto, né? O que acontece é que, na triangulação, muitas vezes a mãe fica muito ligada ao filho e o pai fica à deriva. Esse excesso de vínculo com a mãe pode, a gente não diz que é matemático, mas pode gerar no filho uma insegurança, né? Uma dor, algo que faz falta na vida dele, que é o pai, que é o limite, e isso pode, então, levá-lo a se tornar um alcoólatra ou um adicto em qualquer outro sintoma. Tanto que é por isso que a gente trabalha com a ideia que a família precisa ser funcional, a família não tem que ser perfeita. Né? Uma família pode ter brigas, confusões, não tem problema. A questão não é essa, a questão é que ela seja funcional, ou seja, que o pai seja pai, que a mãe seja mãe, que o filho seja filho, que os avós sejam avós. E a importância, né, do par parental, né, Ana, da função ali do casal, né? A gente fala do sistema, do subsistema, então esse subsistema parental ele precisa ser coeso, né? Sim. Um dos grandes questões hoje que nós temos, assim, de muitos sintomas em crianças e adolescentes, é exatamente essa falta de coesão do casal, né, o casal parental, que muitas vezes está dividido entre si. Tanto que, assim, uma intervenção muito comum que nós fazemos na clínica é ensinar os pais a tomarem decisões juntos. Porque isso dá ao filho uma percepção de que ele pode se identificar com a mãe, pode se identificar com o pai, que ele não precisa escolher. Se os pais estão separados, assim, divididos, o filho fica confuso. Eu vou ouvir quem? Vou ouvir minha mãe ou vou ouvir meu pai? E muitos sintomas surgem quando papai e mamãe estão brigados, pensando em separação. Às vezes nem falaram ainda, né? Não discutiram o assunto, mas existe ali um ambiente emocional que é captado pela criança, independente da idade. Ele passa a ter. Exato, desde o ventre, né? O que nós temos que entender hoje, com muita clareza, é que o inconsciente sabe tudo. Não adianta o pai falar assim, eu nunca briguei com meu filho, ele nunca me viu ter problema com a mãe. Não importa, ele sabe. A criança sabe, né? Especialmente a criança é como uma esponjinha, ela capta tudo que está acontecendo na família. Então, tem uma pergunta aqui, e os relacionamentos tóxicos na família?
mãe tóxica e as consequências na vida emocional de um filho. Uau! Então, assim, isso também é uma coisa que eu quero falar. A gente não trabalha com a ideia de que alguém é tóxico. O sistema é tóxico. Sistema. Uma coisa que a gente está o tempo todo falando é o seguinte: as pessoas precisam aprender a pensar sistemicamente. Então, por exemplo, muitas vezes vê uma mãe agindo de certa forma e aquela mãe já é classificada como tóxica, mas não tem um contexto todo ali acontecendo. Então, eu gosto muito da terapia familiar por causa disso. Não existem culpados. Todos são responsáveis. Se existem relações tóxicas, todo mundo está participando daquilo e muitas vezes já começou nas gerações passadas. Então, eu gosto muito dessa posição. Não existem culpados, não tem vilão. Ana, você fala muito sobre autonomia emocional. A gente vê muito isso nos cursos, né, com vocês. Então, autonomia. Autonomia é a capacidade de funcionar como adulto, de pensar, sentir e agir no mundo como um adulto, né? Então, essa autonomia ela é construída na família ao longo da história, né? Então, o objetivo de toda terapia sistêmica com a qual nós trabalhamos é produzir autonomia. O que é autonomia? É essa capacidade que a pessoa tem, essa liberdade de construir uma história própria. Liberdade de crescer, de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido. O que acontece, Zé Mauro? Muitas pessoas ficam emaranhadas, ficam presas nas dores, no insucesso, né? E fica repetindo aquela história. Isso é baixa autonomia emocional. Uma pessoa que tem baixa autonomia emocional, ela vai ser aquela pessoa que vai carregar dores geracionais, que vai ficar repetindo um padrão de casamento que não deu certo, né? Então, a autonomia que a gente busca na terapia é ajudar as pessoas a deixarem o peso, as dores para trás. Vocês falam muito sobre autonomia emocional, né? Então, a autonomia emocional é que é fundamental. É a base de tudo. É a partir dela que você alcança os outros níveis de autonomia. Exatamente, isso aí. Por exemplo, uma pessoa que está... Como é que você sabe que uma pessoa tem baixa autonomia? Quando ela fica reclamando dos pais, quando ela fica ressentida com eles, quando ela ainda culpa eles. Minha vida está assim porque meu pai fez isso, fez aquilo. Ou se aquela pessoa vem de um padrão, né, de uma família onde tem muita tristeza, ela é uma pessoa triste, ela está presa naquilo. Nós temos muitos casos de pessoas que chegam na clínica, que chegam para nós carregando um fardo emocional que é histórico. E quando ela vai começando a entender isso, né, através do genograma, da entrevista, das perguntas, ela vai podendo se livrar daquele peso emocional. Você sabe disso, né? Então. Exatamente. Por exemplo, é engraçado que em casa, na minha família nuclear agora, né, o pessoal dizia, meu pai não sabe lidar com dinheiro, né? Meu pai tem problema, ou então o Zé Mauro tem problema com dinheiro, né? Então, na verdade, eu estava carregando uma disfunção lá de trás. Eu fui pensar, se falar do meu pai, do meu avô paterno, mesmo do materno, sabe? Exatamente. A impossibilidade de serem prósperos é impressionante, né? Você estava repetindo a história dos homens da família. Exatamente. Tá vendo? Isso era uma baixa autonomia emocional. Exatamente. Meu pai, só para ter uma noção, eu acho que eu nunca te contei isso, meu pai construiu uma casa e deu de presente para um médico, uma casa em Mangaratiba, ali na região de Angra dos Reis, sabe? Sei. E uma casa toda de blindex, isso em 1900 e bolinha. E a gente não tinha casa própria, nunca teve. Mas ele construiu essa casa para esse cara. Para os outros, né? Se sentiu na obrigação, porque esse cara era um médico,
que atendia a família gratuitamente, e ele se sentiu na obrigação de fazer um favor para o cara. Né? Então, não conseguia Você prosperar copiou financeiramente. direitinho, né? Você copiou, tinha copiado direitinho. Isso aí. A gente vai aprendendo, né? Com a O que terapia. é interessante, Zé Mauro, que é, por exemplo, quando a pessoa tem uma baixa autonomia emocional, ela não consegue se priorizar. Exatamente. Ela só prioriza os outros. Exatamente. Não, e é impressionante porque eu fazia isso com a habilidade, Com uma facilidade. com uma facilidade. Todo mundo era prioridade, né? Menos Uhum. eu. Entendeu? Então, era muito fácil. Ó, voltando à questão da autonomia, hoje eu achei fantástico. A Letícia postou uma foto do Ian. O Ian tem 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 7 meses. Né? Sei. Aí a Letícia posta assim: agora resolveu escolher o sapato com que vai sair. Tá vendo? É assim que é. Todo vestido bonitinho, com uma pantufa amarela. Mas a escolha dele aí. E ela deixou ele sair assim, entendeu? Então, para É você isso que é ver, autonomia. desde pequenininho já existe um anseio pela autonomia. É, Só que nós acabamos achando, Zé Mauro, que família boa é família emaranhada. Todo mundo pensa junto, come junto, faz tudo junto. Então, esse modelo que nós temos lá, eu costumo dizer que a visão da América Latina, não só do Brasil, mas dos latinos, é que a família é mais importante do que o casal. é verdade. Você atende uma pessoa e aí, onde é que você mora? Ah, eu moro em tal lugar. E a minha sogra mora ali em cima, meu irmão mora aqui do lado É, e tal, mas eu moro na minha casa, não tem nenhum problema. Eu falei, não tem nenhum problema. Só que a sua sogra cuida do seu filho, todo final de semana vocês estão no sítio, não tem problema nenhum. Tá tudo saudável, tudo crescendo, e não é verdade, né? Tem mais uma é, pergunta aqui. sim. E a família que, aqui, ó. E a família que mora no mesmo quintal, como é muito comum no nosso país? Isso é emaranhamento? Sim, isso é emaranhamento. Porque É possível, é possível alguém morar no mesmo quintal e ter autonomia, Ana? sim, se trabalhar bem, se conseguir estabelecer limites claros, emocionais, mas só que não é tão simples assim, né? É mais complicado, porque o campo emocional da família é muito poderoso, muito forte. Então, a ideia é o seguinte: se meu pai não foi bem sucedido, se minha mãe não fez faculdade, quanto mais emaranhado eu tiver, mais eu vou repetir esse padrão. E quando você mora no mesmo quintal, a questão do limite é muito mais complicado, né? Muito, Porque muito complicado. primeiro tem vantagens para você morar naquele quintal. De repente a sua mãe faz o almoço para todo mundo almoça na casa da vovó, a vovó que cuida dos netos, porque eu preciso trabalhar. É sempre muito mais difícil, né, essa possibilidade de ser autônomo, né? Porque assim, o que nós trabalhamos hoje, Zé Mauro, é que cada geração deveria andar um pouco mais do que a outra, ser mais bem-sucedida do que a outra. E não ficar É, o igual. é o que você diz nos cursos, né? Quer dizer, a gente sabe que não vai ser curado, né? Tem Não, a coisa de resolver toda a minha vida e agora estou não. livre, mas saber que tem que hoje eu sou melhor do que meus pais, emocionalmente eu estou numa condição melhor, meus filhos, eu olho para eles e digo, puxa, se eu tivesse sido assim aos meus 20, 30 anos, né? Que bom que eles estão chegando Então, aí, é isso estão que eu falei, chegando. é que esse movimento, né, geracional precisa acontecer. Né? É, Mas quando sabe dá, qual o problema? Assim, que a família não quer acabar.
ela tem medo de deixar os filhos sair, dos filhos fazerem diferente e perder o afeto. Isso não é verdade, tá? Quando o Danilo separou, eu falei, Danilo, volta para São Paulo, né? Vem morar com a gente e tal. Ele falou, eu de jeito nenhum, Tá vendo? não quero, Saudável. não quero ir, não. Eu vou ficar aqui no Rio, né? Ele está aí no Rio, reconstruiu a vida dele, Uhum, tem uma empresa, vive por conta própria, ele é pois Davi, é. então, totalmente, totalmente autônomo, né? E é interessante isso, né? Porque o que eu queria é que ele viesse, né? Por uma questão de proteção. Claro, Ah, claro. tadinho, tal, vem pra cá, fica aqui, recomeça. É Até sempre porque no por Rio, amor, né, Zé Mauro? É sempre é, por amor. Esse é que é o problema. É sempre muito amor. assim, quando a gente fala de emaranhamento e pertencimento e individuação, eu acho legal porque todo final de ano a gente viaja juntos, né? A gente passa um período juntos, Uhum. toda a família. Só que esse ano a Ana Letícia não quis ir, né? E foi respeitada, não Na queria ir porque escolha não gostava dela, da isso. cidade. Foi respeitada, não foi, nós fomos, os outros fomos. E ficou tudo bem, não tem, abandonou a gente, É que isso. acontece muito, né? É verdade. Abandonou, esqueceu seu pai, sua mãe, o preço que a gente pagou por vocês, Uau, né? uau, ai, meu Deus, isso é. Mas tem muito isso, né? Tem, tem. Porque, assim, uma coisa que eu acho que os pais seria muito bom se eles entendessem é que o que eles fazem pelos filhos precisa ser liberado, não pode se tornar uma dívida. Exatamente. E ela é impagável, né? Impagável, porque é um amor, é uma dedicação, né, que não tem como pagar. E aí, quando os pais cobram essa dívida dos filhos, o que, que vai acontecer? Esse filho vai ficar preso, só que vai ser uma relação conturbada. Toda vez que uma pessoa se sente presa ou obrigada, não fica leve, fica pesado. Tem uma pessoa perguntando sobre colegas de trabalho, pessoas negativas. Né? O quanto isso influencia a sua vida? Vai influenciar desde que você permita, né? Depende muito da sua própria história, né? Assim, aí entra outra coisa muito interessante para vocês pensarem. Normalmente, nós buscamos padrões de relacionamento parecidos com os padrões da nossa família. Vai ver na sua família se não tem alguém que tem essa característica, Pois é. né? Uma vez, a Alice não está ouvindo, provavelmente, então eu vou dizer. Uma vez a gente tinha feito um curso com você, estava indo lá para sua casa, você falou, Ih, Zé Mauro, você casou com sua mãe e com seu pai, né? Eu Porque, falei isso. porque a coisa do negativo, né? Meu pai era muito negativo, Exato, cobrava muito, né? Muito crítico, né? Uhum. E você escolhe uma pessoa semelhante, né? O nível de individuação é semelhante, né? O nível de individuação do casal é semelhante, É né? muito parecido, ao que eles têm. Ô, Ana, provavelmente eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas está perguntando, e se todo final de semana você tem que ir para casa da sogra? Olha, isso é uma negociação que tem que ser feita no o casal, entendeu? Hoje mesmo eu estava atendendo um casal, eu estava falando para eles, a dinâmica melhor é um fim de semana só a família nuclear, um fim de semana com os pais de um outro fim de semana com os pais do outro. Essa Uhum. dinâmica mais saudável. Tá? E, Eu acho e que é o que tem a todo ver com os final. contratos antes do casamento, né? Sim, Como você fala isso. tanto. Que a gente precisa fazer um acordo. Os casais não fazem acordos, né, Zé Mauro? Isso é que é uma questão. A gente vai falar sobre isso no Família Movimento 2, que vai acontecer
na outra semana, né, na sexta e no sábado, nós vamos estar falando sobre Então, isso. a gente está quase chegando ao final. Fala sobre a Família em Movimento, aproveita Então deixa eu divulga o falar. Família em trabalho. Movimento é um curso que nós adaptamos para leigos. É um curso de terapia familiar para leigos, né? E claro, também para quem gosta desse assunto, psicólogos e tal. Mas foi adaptado para ensinar as pessoas, de modo geral, como conviver de forma saudável com a sua família. Então, esse curso já tem 20 anos que ele é dado, né? Então, é um curso já todo trabalhado, cheio de tarefas, de dinâmicas, para ajudar as pessoas a terem uma percepção maior, né, das influências familiares e como você negocia isso com a sua história familiar. Então, nós vamos fazer o curso presencial e online, né? Nós vamos ter um número restrito de pessoas presencial e fica aberto para quem quiser fazer online. E nós vamos ter um convidado muito especial, que é o nosso professor, Dr. Moisés Grossman, o pioneiro da terapia familiar no Brasil. Acho que é um privilégio muito grande, né? Para quem gosta dessa área. Ele já tem 80 anos, um homem totalmente ativo, ele atende, ele dá aula, né? Então ele vai fazer um trabalho com a gente, ele vai falar e vai fazer uma vivência muito interessante. Então fica aí o convite. Eu estava revendo os meus apontamentos. Eu fiz o 2, acho que em setembro do ano passado, presencial. Depois eu fiz o 1, né, agora online. Vai fazer o 2 de novo. Eu estou indo para o Rio fazer o 2 de novo, porque cada curso é totalmente diferente. Totalmente diferente. A experiência individual é única em cada momento, né? E vale realmente a pena. Mesmo online, para mim foi extremamente rico. Pois é, impressionante isso, né? Que coisa boa. Então, assim, esse é o nosso objetivo, né, Zé Mauro? Tornar esse conhecimento mais acessível para mais pessoas. Porque, assim, a gente às vezes vê a angústia de uma pessoa que ela não entende por que a vida não rompe. Exatamente. Por que a pessoa quer tanto, quer crescer e não vai? Por quê? Porque está presa em padrões familiares geracionais. Então, a gente trabalha, né, trazendo essa luz, essa clareza. A inscrição é feita pelo site. Né? Pelo site, é familiamovimento.com.br. É só entrar no site e fazer a inscrição. familiamovimento.com.br, faz o pagamento. Isso, recebe um livro do Dr. Moisés. Recebe o livro, vai receber um livro de brinde. O último livro dele, chamado A Cruz Familiar. Muito bom, já li. Jesus. Ana, te agradecer muito. Foi maravilhoso para mim, uma experiência. Nossa, imagina. Muito bom, muito obrigado. Estarei aí ao vivo. E apesar do Covid, vou lhe dar um beijo. Amém. Vai me dar um abraço. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, querido. Obrigado, Ana. Tchau, boa noite. pessoal. Tchau, tchau.